A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, e lhe desejo feliz domingo de Páscoa e feliz tempo pascal inaugurado por este solene domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Nós teremos hoje a graça de ouvir na igreja a oração da coleta da Santa Missa solene da Ressurreição do Senhor, que diz: Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste domingo temos, na primeira leitura da liturgia da palavra da Santa Missa, o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos 34a, e os versículos 37 a 43. O salmo responsorial será o Salmo 117, 3 estrofes de seu longo texto, intercalado entre elas o refrão: Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A segunda leitura da Santa Missa virá da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Teremos a sequência de Páscoa para cantar com o povo e, a seguir, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, que agora ouviremos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, e assim, concluído todo o período quaresmal e tendo celebrado o tríduo pascal, concluído com a vigília pascal na noite de ontem, neste domingo se inaugura o tempo da Páscoa. 7 semanas que nos darão a ocasião de viver com Jesus ressuscitado o amadurecimento da nossa fé, que adere a Ele dia após dia, até celebrarmos o domingo de Pentecostes daqui a 50 dias, após estas 7 semanas. Por isso, feliz Páscoa para todos. Acabamos de ouvir o trecho do Evangelho de São João, no capítulo 20, que nos conta em detalhes o espanto de Maria Madalena no túmulo de Jesus, bem de madrugada, que o encontra com a pedra removida, retirada da frente do túmulo. E que corre a anunciar a Simão Pedro e aos outros discípulos aquilo que ela viu. Então, Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava
correm juntos, mas o discípulo amado corre na frente e chega primeiro ao túmulo. O texto se empenha em descrever as atitudes de Simão Pedro e do discípulo amado. Quanto ao discípulo amado, que é uma personagem que representa toda a comunidade fiel, que tem São João Evangelista como cabeça da comunidade, testemunha de Jesus Cristo, este discípulo amado, personagem misteriosa e representativa, icônica da Igreja fiel, se apressa, corre apressadamente. Correr ao encontro do Senhor para ser testemunha da sua ressurreição. Este é o discípulo amado. Com todo respeito, ele constata tudo aquilo que também Pedro vai constatar: o túmulo vazio, os panos dobrados, tudo aquilo que um morto não pode fazer. Só um vivo pode dobrar seus panos, fazer sua cama. Se o corpo for levado, mais evidente ainda que isso não poderá acontecer. Quem rouba tem pressa e, portanto, não vai arrumar pano que estava enrolado no corpo do morto. Leva o morto com os panos. E aqui, então, se estabelece, até historicamente, a derrubada de uma mentira que depois ficou de pé entre os judeus, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Não. Todos estes testemunhos, provindos da comunidade do discípulo amado, dizem que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Os sinais o indicam. E o texto do Evangelho de João é um texto semiótico, portanto, de sinais. Por fim, entra também Simão Pedro e constata tudo, mas quem vai acreditar, entrando no túmulo, é o discípulo amado. Então também entrou outro discípulo que tinha chegado primeiro, portanto o discípulo amado. Ele vê e acredita. A sua fé vem da visão beata, da visão de fé que tem de tudo aquilo que presenciou. Eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, mas agora, com os sinais, é o suficiente para acreditarem que Jesus ressuscitou dos mortos. A ressurreição é um sinal estupendo. É algo que supera todas as expectativas. É um fenômeno extranatural, totalmente extraordinário. Não é uma ressuscitação de cadáver, não é uma reencarnação, não se trata de nada que o humano possa dar conta de fazer. Aqui entra o poder de vida que Deus tem para dar. E o Pai ressuscita o Filho fiel. O discípulo do Filho começa então a participar pela fé da vida do seu Senhor. Daí em diante, de fato, Pedro e João serão aqueles que mais vão sofrer, a princípio, por causa do nome de Jesus, do anúncio do poder que esse nome tem, da vida que esse nome dá. Por causa de Jesus, esse testemunho vai ser caro. Vai lhes custar, inclusive, surras públicas, vergonhas, dores, angústias, prisões, torturas até, não é? Concorrentes e tudo isso. Perda da liberdade física, mas nunca se pode perder a liberdade, nunca se perde a liberdade da palavra e do coração. A Páscoa de Cristo não é só uma festa, é um programa de empenhamento. O que nós estamos celebrando depois de tudo o que nós vivemos na Quaresma e nos preparamos para celebrar na Páscoa, não é um evento apenas festivo e de comemorações, não. É uma adesão de compromisso de fé que vai nos levar ao martírio.
Esta parte talvez a gente não toque com frequência. Mas ressuscitar significa vencer a morte. Quando Jesus morreu, a morte foi morta junto com ele. Quando Jesus ressuscitou, todo sinal de apelo à morte desapareceu. Jesus ressuscitou e esta é a nossa proclamação para com ela vencer todo sinal de morte, enfrentar toda força mortífera, lutar contra todo tipo de ameaça à vida. Por isso, em nome de Cristo ressuscitado, condenamos a guerra e quem a faz. Condenamos o aborto e quem o promove. Condenamos a todo tipo de corrupção em todos os seus sentidos e quem é corrupto e corrompe os outros. Condenamos todo tipo de preconceito, de divisão, de exclusão, de esmagamento das pessoas, sobretudo dos mais pobres, dos fragilizados, dos minoritários, dos pequenos, dos idosos e doentes. Nós condenamos todo tipo de roubo, de mentira, de falácia, de disfarçatez. Nós condenamos, em nome de Jesus ressuscitado, todas estas forças atrevidas de morte que se apresentam diante da humanidade como poderosas. Não, elas estão vencidas e o que acredita em Jesus ressuscitado tem poder igualmente de vencê-las. Vence Cristo Jesus. O vencedor é o ressuscitado, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O nome dele está acima de todo nome. E se ressuscitamos com Cristo, como ouvimos na segunda leitura deste domingo, não tem mais condições de viver pactuando com as realidades de morte. Nós buscaremos as coisas do alto, onde está Cristo Jesus, à direita do Pai, e a nossa vida escondida com a vida dele em Deus. Por isso, Cristo Jesus tenha de cada um de nós o nosso sim, sim de Maria, sim dos santos, sim de todos os que servem ao Filho ressuscitado do Pai. Conta conosco, Jesus, e nós nos entregamos a Ti como Tu te entregaste por nós. A nossa vida com a Tua seja uma só, e Tu vivas em nós e por meio de nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, o nosso louvor suba ao Pai, na graça e no amor do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.